Bom, vamos lá, vou chegar aqui o nosso convidado de hoje, o Ari, e o tema é Projeto Estrutural de Light Steel Frame. Esse é o nosso foco de hoje, falar sobre o que é importante, como fazer, quais são os detalhes, e vocês façam dúvidas, façam suas perguntas, vamos responder a todos aqui. Vamos lá, já colocar o Ari, o nosso convidado aqui para participar com a gente. E Ari? Tudo jóia, Rangel? Tudo ótimo? Tudo e você? Boa noite. Tudo jóia. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal aí que está nos assistindo. Rangel, primeiro é uma satisfação muito grande para nós, dos melhores e mais rápidos, né? Poder estar sendo direcionado ou conduzindo, né, essa parte do conteúdo técnico, e nada melhor do que um profissional técnico da área que pudesse, junto, né, com todo o grupo envolvido, pudesse orientar as perguntas para toda essa parte de construção e desmistificação do que é realmente um steel frame. Legal, beleza. Eu que agradeço a participação de vocês, eu acho que é essa a ideia. Quanto mais informações de qualidade tivermos sobre qualquer sistema, a gente trata aqui, é o que a gente já comentou na live, é importante que vocês conheçam bem os sistemas, quais são as aplicações, como se fazer, para que a escolha seja feita adequada com o seu cliente. Esse é o nosso foco e eu agradeço vocês por trazer informação de qualidade aí para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, vamos começar assim. Se apresente quem é o Ari, quem é que trabalha com esse frame, com certeza te conhece. Assim, tem uma galera que mandou mensagem hoje, super ansioso pela live, mas talvez alguns não te conheçam. Então, o que é você, do que se trata? Já tem gente perguntando qual a diferença de steel frame, de light steel frame, mas vamos por partes. Quero conhecer você e se apresente para o pessoal, por favor. Então, ok, eu sou engenheiro mecânico, eu sou formado na técnica de Munique, na Alemanha, então a minha formação inicial é na parte de engenharia mecânica. Eu tive a felicidade também, na mesma universidade, fazer uma pós-graduação em materiais, depois fui convidado a fazer uma pós-graduação em estruturas, e aí eu fui para o Canadá, lá para Alberta, e aí depois fiz uma pós novamente em domótica, isso no Instituto Sorbonne, na França, e depois eu fiz um mestrado em estruturas também, na técnica de Munique, da Alemanha, e ultimamente, minha última formação, eu fiz um doutorado na área de cálculo para análise de elementos finitos para estruturas compostas. Então, eu tenho um doutorado na área de desenvolvimento de estruturas. Esse doutorado na área de desenvolvimento de estruturas, ele me permitiu ter uma visão um pouco maior, não única e exclusivamente sobre o aço, apesar de toda a minha formação ser toda voltada para a parte do aço, né? Então, eu tive a felicidade de ter uma visão um pouco maior, porque as análises de estudos para doutorado na técnica de Munique, ela visa que tu tenha o conhecimento de tantas outras cadeiras. E essa pós-graduação em materiais, devido à proximidade de que nós já desenvolvíamos estruturas em aço e concreto, acabou nos aproximando bastante do concreto. Então, tu vai me ouvir eu falar de proteção, tu vai me ouvir eu falar de conexão mista, e eu não sou um xiita, né? Apesar de trabalhar numa indústria de steel frame, de trabalhar com um processo tecnológico BIM voltado para a área, eu trabalho com tecnologia, como qualquer outro engenheiro. Então, eu não sou um xiita. Até um outro momento, eu teve um caso de obra em que eu disse para o cliente, amigo, a tua obra não é uma obra para steel frame. E aí o cara ficou olhando assim para mim, querendo dizer assim, mas como assim? O que é isso? Tu não quer me vender o steel frame? Disse, não, amigo, a tua obra não é para steel frame, não tem essa finalidade. Então deve-se tomar um pouco de cuidado, assim que como a gente, essa proposta de estar apresentando o steel frame para parte do concreto, é para justamente poder ter essa justificativa de que, puxa, tem algumas coisas aqui que podia ser feito com outra tecnologia, alguma coisa aqui que pode ser industrializada, essa coisa de poder mesclar as tecnologias para que, baseado em informações técnicas,
o engenheiro da ponta, o estruturista, o calculista, para que as soluções sejam soluções mistas, né? Soluções que possam combinar muitas tecnologias, objetivando a simplicidade que é a obra, né? Que é o sistema inteiro construtivo. Então, a proposta dos melhores e mais rápidos é fazer com que o mercado conheça também mais uma solução, e que esse mercado do steel frame é formado por profissionais de campo com renome. Não é eu acho aquilo outro, não deu certo porque... Enfim, a proposta dos melhores e mais rápidos é para juntar profissionais com doutorado. A grande maioria dos palestrantes já são 6 doutores convidados a palestrar para vir conversar nessa proposta dos melhores e mais rápidos. Perfeito. Ari, o que você faz hoje? A gente entendeu um pouquinho do seu currículo. Onde você mora? Você projeta, você fabrica, você constrói? Qual a sua atuação hoje? Você pessoalmente, assim, sua empresa, né? Tu vai nos encontrar em Itajaí, Santa Catarina. Nós estamos estrategicamente às margens da BR-101 e nós projetamos e desenvolvemos hoje, no dia de hoje, nós estamos com 36 projetos em execução no dia de hoje, né? Estamos com 6 projetos em industrialização, temos projetos no dia de hoje em 4 países, porque devido à facilidade que é a integração do BIM Object, ela nos permite participar de inúmeros canteiros virtuais, né? Então, nós trabalhamos com a parte de virtualização de processos na indústria da construção civil. Então, industrializamos e virtualizamos projetos, apesar de estarmos em Itajaí, mas estamos virtualmente em várias obras, participando com a parte de industrialização de processos e a parte de virtualização de industrialização de etapas na construção civil. Então, além de fornecer, além de sermos uma indústria 4.0 com foco em desenvolvimento de estruturas, estamos presentes, né, dentro de obras em outros países, inclusive. Legal. Ó, eu vou começar a fazer algumas perguntas que o pessoal está fazendo, tá? E a gente vai orientando, a gente já meio que tem um roteiro, não quero fugir muito disso, mas até para interagir com o pessoal aqui, ó. Alguns mitos. A nossa ideia é quebrar mitos para que se substitua por informação de qualidade e verdadeira, né? Sim, já perfeito. está perguntando aqui, por exemplo, ó, deixa eu achar quem foi. Eu já ouvi falar aqui que steel frame, aqui, ó, o Josimar. É verdade que só pode ser construído até 3 andares? Vamos lá, dá um panorama mundo e sempre com foco em Brasil, porque o pessoal sempre pede isso. E no Brasil, o que a gente está fazendo? Dá aquele panorama mundo e Brasil. O limite de construção hoje, segundo algumas normativas, né, as orientações de norma a nível de Brasil, elas estão limitadas a 5 pavimentos, né? Hoje, no Brasil, nós temos tecnologia para chegar tranquilamente até 8 pavimentos com puro e unicamente de steel frame. A partir do momento que eu começo a utilizar outros materiais como o aço laminado, participando junto da estrutura, eu não tenho esse limite físico. Ele se acaba. Porque Entendi. Qual é o meu maior problema no que tange a parte de limitação de pavimentos? Diz respeito ao acúmulo de cargas. Então, a partir do momento que eu começo a ter 6, 7 pavimentos, eu tenho que lembrar que as cargas, elas se acumulam do 7º para o 6º, nada diferente, nada incomum do que é o sistema de alvenaria convencional. Só que tem um agravante. Então, o concreto, a melhor característica do concreto é a capacidade que ele tem de suportar a compressão. O aço, a sua melhor característica do aço é dele vencer vão. Então, na parte de compressão, a partir do momento que eu trabalho com um perfil leve, fino, apesar de que nós temos tecnologia hoje no Brasil para dobrar perfis com até chapas de 3 milímetros.
Então, nós trabalhamos com a Construágil, por exemplo, eu trabalho com perfis de 150 milímetros, porque nós trabalhamos e atendemos o Eurocode na sua integralidade. Então, nós conseguimos trabalhar com grandes obras e com pavimentos, com grande volume de pavimentos, porque nós temos a tecnologia completa e conseguimos trabalhar com até mais espessuras do que limita algumas máquinas em território nacional. Legal, duas perguntas que estão fazendo também que vai nessa linha. Você comentou do atendimento ao Eurocode. É bom sempre a gente, talvez, a gente tem pessoas assistindo que talvez não saibam, o Eurocode é uma norma europeia, temos o ACI, outras normas internacionais, e o Gabriel está perguntando especificamente se existe norma brasileira que trata especificamente sobre steel frame. Existe uma norma em desenvolvimento, ela está bem avançada e acredito que ela já deva de entrar para a publicação nesse ano. Então, é uma norma que já está bem avançada para atender a demanda de território nacional. Na ausência de uma norma, a própria 8800, quando a gente olhar a 8800, a norma brasileira e as próprias instruções de norma, ela comenta que na ausência de uma norma, tu tem que ter uma norma auxiliar que justifique o que tu está fazendo. E esse é um dos motivos que nós, da Construágil, utilizamos o Eurocode na sua integralidade e com o perfil de 150. Aí alguém vai perguntar para mim, mas a norma brasileira, o que está sendo feito no Brasil é com o perfil de 90. Ok, sem problema nenhum. Mas eu sigo, né, deixei bem claro, eu sigo a norma, o Eurocode. E a partir do momento que tenho as determinações do Eurocode, eu sigo ela com o perfil de 150. É possível fazer com o perfil de 90? Sim, é possível fazer com o perfil de 90. Não tem nenhum problema quanto a isso, né? Mas eu sigo o Eurocode na sua integralidade. Legal. Algumas pessoas fazendo algumas perguntas mais gerais, mas eu acho que vale a pena citar. O que você pode dizer sobre o Light Steel Framing aplicado à moradia de interesse social? E eu vou até voltar um pouquinho mais, talvez tem gente perdida aí do que eles estão falando. O que é o Light Steel Framing? Do que se trata esse nome? Por que tem esse nome? E daí já engata com essa pergunta para o Felipe, perguntando de Light Steel Framing. Provavelmente ele está pensando aí no Minha Casa Minha Vida para interesse social. Como está essa ideia? Vale a pena? Não vale? Tem se feito ou não? Já tem se feito, tem bastante. Na falta de uma norma brasileira, então existe os DATECs, né, que são os documentos auxiliares técnicos. Eles são fixados ao Ministério das Cidades, enfim. Eles seguem toda uma parte de procedimento em que determina a utilização do steel frame. A Saint-Gobain Brasilite, ela desenvolveu um DATEC, a LP também desenvolveu um DATEC. Então, existe documentação técnica auxiliar que valida a parte de construção de edificações de interesse popular. Já existem inúmeras obras, então não tem nada de novidade. Acredito que a gente já deva de ter produzido alguma coisa em torno de 800 a 900, perto de 1000 já, kits desse que a gente chama, né, que são os kits industrializados, em que são encaminhados para os diferentes canteiros de obra, seja para kits para grandes, para menores, para 10, para 20, para 15, ou para outros tamanhos, né? Mas sim, já existe, financiável pela Caixa, tá? Altamente financiável pela Caixa, sem problema nenhum. Mesmo as casas que não são atendidas pelo Minha Casa Minha Vida, elas também são financiadas pela Caixa, justamente porque tem o DATEC, o documento auxiliar, que valida toda essa parte de construção e de financiamento. Legal. E a parte da nomenclaturagem para a parte de light, né? Que light quer dizer leve, né? Pequeno, fino, né? Light steel frame, né? Então, é um perfil leve de aço, né? Que molda e que se forma os frames. Então, através dos pequenos frames, é possível, através dos pequenos frames em aço conformado a frio,
é possível fazer ou toda a parte de construção de uma edificação, seja ela de pequeno ou seja ela de grande porte. A gente pode citar igrejas que foram construídas em Hortolândia, São Paulo, pela Dry Construction. É uma empresa muito competente na parte de construção. A gente pode citar a Steel Max, por exemplo, que na data de hoje está construindo uma obra muito grande em Sorocaba, que é um condomínio, é uma área de lazer desse condomínio residencial. A gente pode citar escolas já feitas em Birigui, igrejas, lojas, mercados, galpões para câmeras de congelamento. Ele é muito, é uma ferramenta, é um perfil que o que muda, né? O que muda dentre todos os perfis, é o tamanho dele, as diferentes geometrias que atendem aos diferentes modelos matemáticos e as diferentes resistências mecânicas. Por força de instrução de norma, falo em 280 megapascal, mas muito recentemente nós dobramos aço, por exemplo, no caso da Steel Max, para 375 megapascal. E nada incomum de nós dobrarmos material com 410 megapascal. Quer dizer, materiais de altíssima resistência mecânica, com a mesma espessura, e que material que tem um comportamento mecânico inteiramente diferente. Então, apesar de ser a nomenclaturagem está associada a perfis leves, conformados a frio, então ele, através das diferentes resistências mecânicas e geometrias dos perfis, é possível alcançar grandes obras com o steel frame. Aproveitando ou light steel frame. Né? Isso é legal. O oficial é light steel frame, é isso, né? Essa é a nomenclatura oficial. Eu sou um pouco, assim, até para dizer para ti que muitas pessoas associam o light ao perfil de 90, né? Tá. Outras pessoas vão associar o perfil de 100, por exemplo, já existem algumas máquinas que trabalham com os perfis de 100, de 120, de 110, de 150, de 180, de até 200 milímetros. Entendi. Aí essas utilizam ele como o steel frame, né? Legal. Então, entendi. Por isso que é diferente, né, tem de perfil mais leve ou não. Ok. Aproveitando essa perfil, pergunta, né? Ó, inclusive dentro disso, o Gabriel está perguntando assim, ó, o steel frame se aplica apenas em empreendimentos? A Marília já respondeu aqui, mas vale a pena a gente comentar, tá? Inclusive eu vi algumas fotos, depois a gente vai mostrar aqui, perguntando se se aplica somente em empreendimentos residenciais / comerciais ou industriais também, industrial, hotelaria. A Marília está dizendo que sim, mas eu queria que você comentasse um pouquinho disso que vocês têm feito. Nós, durante esse ano, a gente fez uma ampliação num hotel em Piratuba, aqui em Santa Catarina. Já foram feitos IBs também, já foram feitos galpões para a parte de grãos, já foram feitos galpões para a parte de câmeras de congelamento. Então, não tem limite. O steel frame não tem esse limite que vai ser aplicado única e exclusivamente. A gente deve lembrar que é uma máquina que corta, dobra e fura, e que essa máquina não tem esse limite físico do que possa ser feito, né? Então, eu tenho galpões com 32 metros de vão livre, né? Então, posto de gasolina, é possível, não tem esse limite físico. Okay. É um sistema que funciona por inteiro, né? Legal. E já respondendo algumas coisas que o pessoal tem feito, a gente vai falar de detalhes construtivos, igual a gente tinha falado, de processos de dimensionamento, mas assim, steel frame, na maioria das universidades, não se aprende na faculdade. Às vezes, nem o que é o sistema, né? E quem está ouvindo a gente tem falado disso um pouco, quer aprender a dimensionar. Qual que é o caminho? Tem literatura nacional para isso? Como buscar esse conhecimento? Como começar a fazer projetos? Como que o cara que está ouvindo a gente aí e nunca mexeu com isso, falou, cara, para onde que eu vou? Entendeu? Inclusive tem técnicos ouvindo e participando. Tem gente que ainda está na faculdade e quer
começar a ver isso aí. Eu estou falando de projeto estrutural, tá? Eu sei que do sistema Perfeito. em si tem muitos materiais. Eu quero começar a fazer projeto estrutural de steel frame. Qual seria, assim, um início, né? Assim, cálculo de estrutura é o que a gente chama da loucura do engenheiro, né? A gente forma engenheiro, aí depois resolve e diz, não tá bom só como engenheiro. Aí começa a fazer aquela pesquisa, né, nas literaturas, nas documentações de apoio, e começa lá a achar os cálculos e começa a ficar meio, né? Observa que aquele cálculo que o professor deu já não foi suficiente, já observa que as relações de vão e carga já não são mais tão suficientes. E aí o que eu tenho observado é que, de modo geral, alguns engenheiros civis, né? E eu observo que lá de fora isso é muito específico da engenharia mecânica, mas eu tive a felicidade de conversar com muitos engenheiros civis aqui que são amantes na parte do aço, então eles são uns maníacos, assim, gostam demais. Eu pego e disse para ele, cara, larga civil aí, vem para cá junto aqui com a mecânica, aqui com a gente, né? Vamos falar de milímetro aqui bem próximo, mas eu tive a felicidade de conhecer alguns tantos engenheiros civis, né? Que eles procuraram esse caminho da parte da especialização em estruturas em aço, que estão vinculados muito às pós-graduações, que têm corrido isso bastante, mas o que nós, com os melhores e mais rápidos, estamos objetivando? O que nós estamos buscando junto nesse conjunto? Nós também trouxemos para os melhores e mais rápidos o professor Dr. Francisco, que ele é também um engenheiro civil de nascença, que a gente diz, e ele foi convertido para a parte da mecânica, e lá dentro dos melhores e mais rápidos, nós vamos começar também a ensinar o pessoal a fazer o cálculo das estruturas. Mas não muda muito do básico, por incrível que pareça, do que são ensinados nas cadeiras acadêmicas. Isso quer dizer, tu tem que saber calcular uma treliça, no mínimo, tu tem que conseguir entender a formação dos triângulos. Lembra, nós estamos falando de estruturas metálicas. A base da estrutura metálica é o triângulo. Então, ela está sempre buscando, ela está sempre entendendo. E faz parte disso que é o que a gente faz todo dia, nós da área de estrutura e cálculos. E ao invés de calcular uma única treliça, o que vai acontecer é que numa obra frame, você vai calcular 4.000 treliças, 300, 700 treliças. É um exercício, é uma quase que uma religião, né? Então, tem que buscar, isso faz parte da busca, até porque o steel frame está viável, ele é considerado pelo próprio CREA como um elemento não soldável, né? Então, é passivo do engenheiro civil estar calculando isso, mas essa base a gente vai estar, sim, fornecendo lá nos melhores e mais rápidos, junto com o professor Dr. Francisco, que a parte de docência dele é bem melhor do que a minha, né? Digamos assim. Ele tem mais paciência do que eu, né? Então, eu auxilio ele, tá? Mas ele é um docente fantástico, tá? Ele é então, bem mais paciente do que eu. Mas hoje nós não temos um bom livro nacional que faz essa transição entre esse conhecimento clássico importante da base, como está falando, para transformar esse conhecimento em uma especificação de perfis de light steel frame. Isso é uma coisa que a gente está construindo. Falar que isso não tem, por exemplo, eu uso bastante coisa da 8800, tem mais outras normas de perfis conformados a frio, mas eu uso bastante a 8800. Ela é uma excelente bíblia de cabeceira para todo mundo que quiser começar a discutir sobre aço. Eu penso que é uma literatura assim, bem acessível. Ela foi renovada recentemente por profissionais muito competentes, tá? Então, eu vejo assim, e eu tive a felicidade de conversar com alguns excelentes profissionais. Então, tu quer começar a falar de aço? Eu penso que a 8800
A 8800, assim, ela é um caminho, assim, bem bom. Ela fornece toda uma base das análises de cálculo de flexão, das análises de cálculo de compressão dos alongamentos. Vale lembrar que tem a documentação da CBCA, que também está caminhando, assim, nesse sentido, que inclusive foi escrito pelo professor Francisco, legal, né? Então, vale a pena lembrar. O CBCA tem excelentes materiais disponíveis gratuitamente já para você ir lá e dar uma olhada. Isso é legal. Sim, tem esse material de apoio, inclusive, volto a dizer, né, escrito pelo professor Dr. Francisco, que ele é muito docente, né, para essa parte de literatura, de exemplificação, e isso vai acontecer também nos melhores e mais rápidos, né? Então, o professor, nós vamos parar, né, o melhores e mais rápidos, e vamos fazer essa introdução à parte de cálculo de estruturas no steel frame, né? Isso vai acontecer. Legal. Tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, o Luciano, da CETEC, está perguntando assim, a gente já falou disso na live com a Marília, mas só para tentar talvez ser objetivo. Ele está perguntando quais são as vantagens e desvantagens do sistema, mas ele está falando especificamente do que você disse no início da live, que é para um cliente específico, aquele estudo para aquele empreendimento, a melhor solução seria, por exemplo, um pré-fabricado. Então, eu sei que isso talvez seja difícil de responder assim, em poucas palavras, mas isso depende de uma análise global. Mas eu vou citar um exemplo, por exemplo... Eu vou citar um exemplo bem pontual, perfeito, tá, Rangel? Uhum. Por exemplo, o steel frame não pode ficar confinado em uma área onde eu vou ter barro. Eu vou ter um encosto de solo nessa tipo de situação. Esquece, o steel frame não funciona. Lembra, né? Ele não é feito para suportar essas cargas laterais, essa grande carga, sem contar que nós teríamos uma série de problemas de contaminação por esporófitos, né? Por fungos, por umidade. Então o steel frame não serve para isso. Se ele vai ficar abaixo, né, que eu não vou ter a circulação, isso não vai ser ventilado, eu vou ter contenção de terra, essa não é uma característica do steel frame. Ponto. Legal. Isso não serve, né? Então esse é o caso específico de uma cortina de concreto fantástica, muito bem feita, né? Fazer toda a parte dos cálculos, né? Para manter ela contendo toda a parte de carga, né? Do barro, tudo isso. Então o steel frame não, o steel frame não tem essa característica, tá? Ótimo. Ó, o Fabrício está perguntando peraí. Quais recursos temos para proteção dos perfis em áreas de alto grau de agressividade? Então, veja só, as encagens, elas variam entre 230 micras, podendo chegar até 380, 400 micras. Nós temos a felicidade de fornecer alguns perfis para as áreas de plataforma de petróleo, isso quer dizer, 30, 40 quilômetros dentro do mar. E a gente calculou as durabilidades dela para ciclo de troca de 4, 5 anos. E esse material já está indo para 6, 7 e não tem nenhum ponto de oxidação. Então, eu faço as recomendações para as áreas de proximidade salinas, aumentar a espessura de micra, sair das 230 micras e chegar ali umas 320 micras, seria assim bem saudável. Então, sim, é possível solicitar para a usina. Vamos entender que a usina, ela é uma grande fábrica assim, de produto químico lá, né? Então, lá, na hora da composição do aço, é possível pedir maior resistência mecânica para a bobina, né? E é possível também mandar pedir para eles um maior revestimento com zinco, porque o zinco é quem faz toda essa parte de proteção do aço contra a agressividade salina. E sim, deve ser entendido as classes de agressividade 1, 2 e 3 e entender também que no interior, onde existe uma grande proximidade com amônia, ureia, onde tem uma reação química muito presente, por exemplo, em umas estrebarias, onde tem muita vaca que tem uma aspersão de ureia muito grande pela urina, também tem que ser tratado como classe de agressividade 3. Nós desenvolvemos galpões, por exemplo, para uma área onde era uma mina de dolomita.
Isso aqui no Paraná, recentemente. Então, existia uma classe de agressividade muito grande pela própria dolomita. Então, isso tudo tem que ser entendido. Nós, num outro momento, desenvolvemos um galpão para uma área em que iria ser exposto com amônia. Então, também tem que ser tratado o perfil e entendido. Quando eu estou falando de amônia, de dolomita, eu estou falando de uma classe de agressividade que é 7, 8 vezes maior do que a classe de agressividade salina. Então, existem soluções, inclusive, então uma classe de agressividade salina, para mim, eu trato quase como que normal, assim, a classe de agressividade. Lembra, eu estou em Itajaí, se eu levanto a cabeça aqui, eu já estou vendo a praia. Então, a gente fornece muito material para as áreas de proximidade salina. Então, o Z sai de 230, chegando ali uns 300, 320, ele já atenderia tranquilamente. Legal, o pessoal está perguntando aqui de projeto arquitetônico, Ari. Na alvenaria estrutural, a gente recebe e tem que modular aquele projeto. Então, o ideal é que o projeto seja concebido para a alvenaria estrutural, senão eu perco os benefícios disso. No steel frame isso acontece, o arquiteto também tem que se especializar especificamente nesse sistema? Não? Como isso funciona? Não. Tem só uma ressalva aqui da Joyce que eu acho que vale a pena citar, para você complementar a sua pergunta. É mais na parte de detalhamento de pequenos revestimentos, sabe? Nessas coisas. Então, só para complementar. No que tange a parte de detalhamento do objeto arquitetônico, quanto mais rico de informações na parte dos revestimentos, portas, cerâmicas, tipos de texturas, acabamentos, isso é conveniente tanto para o sistema convencional, para a alvenaria, quanto para qualquer outro sistema. Então, o maior volume de informações vindo da arquitetura, no que tange o objeto arquitetônico, quanto maior o volume de informação, é claro que é fantástico, né? A gente receber um objeto em que a gente tem até a paginação cerâmica, é muito gratificante. A gente vê alguns arquitetos assim muito comprometidos com toda a paginação cerâmica, posicionamento das portas, todo o detalhamento de peitoril, as entradas de porta, os rebaixos de banheiro, os tipos de cerâmicas envolvidas. Então é muito gratificante a gente receber um objeto. Isso é indiferente, tanto para a alvenaria quanto para o steel frame. Mas no que tange a modularidade, não. Isso o arquiteto pode ficar inteiramente livre da modularidade. Feito para concreto e tranquilamente aplicar o steel frame. Tranquilamente. Não existe dor, né? O que a gente chama que não existe dor. O que existe são as adaptações na parte das espessuras de parede, né? Por conta de que a gente tem um elemento do steel frame, é um elemento multicamada. Então, a partir do momento que tu tens o frame como um elemento em aço principal, resolvendo todos os elementos estruturais necessários, não tendo nenhum elemento participativo do aço como elemento único estrutural, então a gente só tem os elementos que somam as camadas. As placas cimentícias, as placas de gesso externas e internas, as placas de madeira, USB, as placas, os N tipos de placas que através das multicamadas elevam o sistema para um sistema de eficiência máxima. Mas no que tange a parte de modulação, como é o caso da alvenaria estrutural por conta da formatação do bloco, não. O arquiteto pode ficar inteiramente livre disso. Então, eu digo que o steel frame dá liberdade para o arquiteto para ele pau para toda obra. Inclusive para estruturas de grande complexidade. Legal. O pessoal está discutindo aqui, Ari, vamos só acompanhar eles. Duas perguntas em relação a vedações, já que você citou. A questão do USB, né, da participação do USB na estrutura. USB... Não, o USB, em hipótese alguma, pode participar como um elemento estrutural e isso é muito claro, é bem simples. A hora que alguém me apresentar um software ou um modelo matemático em que eu tenho o aço calculado e ele, junto dele, vai estar participando qualquer outro material, ok, eu sou uma pessoa bem fácil de ser convencida com números. Mostre-me o modelo matemático e eu me calo.
Então, eu já venho durante todos esses anos pedindo para inúmeros fabricantes falar, mostra o modelo matemático. Eu confrontei, inclusive, na Europa, 3 vezes na Europa, inclusive o fabricante, ele não pôde mais utilizar a palavra estrutural como material, porque ele só é estrutural se o elemento participativo for a madeira. E aí, na composição do cálculo da madeira, o elemento no wood frame, ele participa. Mas na composição do cálculo do aço, a hora que alguém me apresentar um modelo matemático em que pega uma madeira, uma placa cimentícia ou qualquer outro material e ele participa do elemento de cálculo, pronto, eu fico quieto. Eu sou bem fácil de ser convencido. Me apresente um modelo matemático e Só pronto. falar é fácil, Mas né? É isso aí. durante esses anos, eu estou procurando esse software. Eu trabalho com inúmeros softwares. Eu não trabalho somente com um software. Eu estou sempre, o tempo todo, procurando softwares que possa agilizar as etapas de processo. Eu já tive a felicidade de tentar fazer uma simulação no SAP 2000, em que eu colocava os N tipos de conectores e mandava aquela madeira participar. Mas como eu tenho uma madeira participando, se eu não tenho nem a resistência mecânica nominal na placa, por exemplo, essa placa é uma placa de 300 megapascal, 200 megapascal, 100 megapascal, como ela participa? Como ela funciona como diafragma? Como ela... Assim, é bem simples. Me apresenta um modelo matemático, o fabricante me apresenta o laudo daquele modelo matemático, eu coloco ele dentro do modelo matemático e chamo o fabricante a participar da estrutura. Acho que tem algumas outras coisas que vale a pena a gente comentar. Para fazer parte, para ser considerado um elemento estrutural, existem algumas características que são bem fortes. Por exemplo, durabilidade. Vamos começar pela primeira. Um elemento estrutural tem que ter uma vida útil de durabilidade de no mínimo 50 anos. O primeiro item. Não existe nenhum fabricante de madeira no planeta que dá mais de 20 anos de garantia no elemento estrutural. Elemento estrutural. Outra coisa, o material, ele não pode ser solúvel à água para ele ser considerado um elemento estrutural. Porque, do contrário, imagina, eu estou lá com uma casa, né, toda com um elemento estrutural de madeira participando, aí deu um problema de vazamento d'água, aí pronto, a casa vai desmontar porque o elemento estrutural se dissolveu. Ou foi atacado por esporófitos, ou foi atacado por agentes biológicos. Então, quais são as características? O que define um elemento estrutural? Tem que ser uma madeira durabilidade. Tem que ser uma madeira para isso, com as especificações para isso, e não é o que usualmente se vê no USB, né? Não estou dizendo que não possa existir, não está aprovado e não está preparado para isso. Eu acho que seria essa. É só o fabricante me apresentar o laudo e pronto. A característica do USB é inteiramente outra. As características para vedação acústica, é um material de excelente vedação acústica e excelente redutor de ponte térmica. Então, a madeira, na parte lá naquela curva lá da transmitância, quando a gente tem um material que está recebendo a carga térmica, né? E depois como ela está transmitindo, fazendo com que ela transmita isso para a parte interna, então a curva dela é excelente. Então, existem características muito precisas e muito pontuais. O USB não pode ser usado indiscriminadamente para qualquer coisa. Ah, deu um problema, manda o USB. Não. A estrutura... vai com calma, né? Isso aí. A estrutura é steel frame. Se quer construir em wood frame, ok, compra madeira, põe USB e constrói em wood frame. Pronto. É simples assim, né? Tem que entender, né? Eu vou mostrar aqui, Ari, umas coisas que você tinha mandado, porque o pessoal está me perguntando assim, muito, estão falando aí, eu estou enrolando eles. Que softwares, a gente conversou um pouco sobre isso, mas que softwares no Brasil hoje fazem steel frame? Estão falando do Tecla, mas só para confundir, o Tecla é um software para detalhamento, não é um software para dimensionamento, né? Exato, exatamente. Vou mostrar aqui alguns modelos que o Ari me enviou, tá?
Ó, você que você falar, pessoal, rapidamente, que esse aqui eu lembro que ele era bem especial, né? E um outro Esse aqui também que modelo deixa eu dar um fusto esse aqui. modelo anterior, Deixa eu esse voltar. modelo anterior é esse modelo anterior é um objeto que está sendo montado em Galápagos, né? É uma região que tem bastante incidência sísmica, né? Então esse objeto inteiro foi desenvolvido para suportar então toda uma carga sísmica presente na ilha. Então esse projeto está em montagem no dia de hoje. Ele é um projeto direcionado e montado, ele está sendo dirigido pelo Dr. Itamar Borigoto, ele é da Dry Construction, é uma empresa aqui do Brasil, uma empresa de excelência e competência na execução de objetos industriais e steel frame, e a coordenação desse objeto lá em Galápagos é pelo Dr. Itamar Borigoto, e o Dr. Itamar também vai estar com a gente lá nos Melhores e Mais Rápidos, e esse objeto em específico é um objeto que está para suportar as situações sísmicas, né? Então, a versatilidade do steel frame é uma versatilidade assim fantástica. Inclusive, nos processos de montagem, tem se registrado 4,7, 4,8 graus de tremor na escala Richter, né? Para entender que o processo inteiro continua sendo montado e que a gente previu dentro do modelo matemático toda essa parte de sustentação da estrutura para esse objeto. Esse objeto foi desenvolvido em um software, que atualmente é um software proprietário da Construageo, é o Agile Steel. A base de desenvolvimento dele, ela é a base do meu doutorado na área de cálculos para análise de elementos finitos. Então, esse software é um software que trabalha com toda essa parte de desenvolvimento do frame e da parte de dimensionamento da estrutura. Atualmente, esse software está restrito à Construageo, mas nós temos planos de disponibilizar ele no mercado. Esses últimos anos não estiveram muito propícios para isso, mas acredito que com o aquecimento da economia isso volta. Essa é uma obra em que a gente tem toda a parte dos complementares em BIM, então temos toda a parte de fundação protegida, inclusive inteira, eu desliguei a parte de baixo do frame para que todos conseguissem entender claramente, né, como é a parte da integração do objeto industrial, então, desde a parte da proteção, o posicionamento da proteção das coroalhas e todos os elementos envolvidos, até inteiramente todas as partes dos complementares. Então, nós temos água, gás, ar-condicionado, posicionamento de caixa d'água, tudo isso já integrado dentro do objeto BIM. A partir do momento que nós temos essas informações do objeto BIM, esse objeto que participa, que está dentro, todas essas instruções de furação, posicionamento da estrutura, elas são passadas por uma máquina, né, que a máquina é uma máquina BIM, e essa máquina BIM imprime esses perfis com todas as características tecnológicas em que o perfil precisa ter. A passagem de toda a parte da tubulação, o encontro entre as paredes, os encontros entre os complementares, eles são todos resolvidos no objeto BIM, a nível de industrialização. Então, essa é a característica da utilização do BIM nos processos industriais. E para isso precisa ter uma indústria 4.0 que consiga ler toda essa parte da leitura do BIM Object, né? Perfeito. Vou voltar aqui só para a gente falar. O pessoal está perguntando aqui, a gente conversou também sobre isso, sobre fundação. O tipo de fundação que faz sentido, assim, principalmente para o steel frame, pela característica das cargas distribuídas uniformemente, mais comum é o radier, né? E vocês Perfeito. têm um trabalho, você me explicou por quê, eu queria que você explicasse brevemente, pessoal, que o nosso tempo nós temos 13 minutos para ser exatos. Nossa, então vai ter que ser bem corrido. Eu sei que você costuma utilizar mais o radier Nós utilizamos, né? Única e exclusivamente a parte de proteção. Quando eu estava fazendo mestrado em estruturas, existe um laboratório na técnica de Munique, na Alemanha, que estuda exclusivamente a parte das reações de fundações.
Então, dentro dos estudos de fundação, nós tínhamos encontrado uma série de elementos que diz respeito aos recalques, e principalmente um dos recalques mais nocivos para o steel frame é os recalques distorcionais, onde eu tenho uma parte da casa acomodando diferente da outra parte. Então, como todas as placas, de modo geral, são 1,20 por 2,40, quando eu tenho uma acomodação do solo em um determinado ponto, isso acaba me fazendo com que toda a estrutura se movimente de um modo diferente. Quer dizer, eu tenho o aço inteiro migrando para um ponto onde isso está acontecendo diferente. Quando isso acontece, a primeira coisa que caracteriza, a primeira coisa que a gente visualiza nas placas é a movimentação das placas. Então, tu consegue ver exatamente aonde tem cada uma placa no steel frame, justamente por conta das acomodações. Porque nós que projetamos estruturas, todos nós sabemos que todo e qualquer tipo de fundação, ela recalca. Seja ela por acomodação de solo, por infiltração de água, por perda de gases, por acomodação de carga. Então, todas as fundações, elas se acomodam. E nós, como prática, através das instruções que a gente tem dos laboratórios de fundação, nós utilizamos as fundações protendidas. Nós utilizamos o concreto no seu melhor estado de arte, que é o estado de compressão. Então, nós criamos um grande monolítico através das proteções e apoiamos todas as cargas sobre esse grande monolítico. Legal. O pessoal está insistindo aqui, inclusive o Sábio. Eu queria que você pudesse dar um panorama, só para entender. Você já usava alguns softwares de dimensionamento, existem alguns no mercado, só que eles não traziam aquilo que você espera, que virava meio que um Frankenstein, você fazia uma parte aqui, outra parte ali, depois tinha que jogar para o BIM, depois para sua máquina, e você, no seu trabalho de doutorado, desenvolveu um software que deve estar disponível em breve para o mercado, mas que faz todo esse processo, modelagem, análise, detalhamento, e joga para a máquina, lógico que com um fator engenheiro muito importante. Ele não é aquele software comercial, como a gente disse, já soltam a tela, ó, tá errado. Não, você coloca números, te responde números, né? Exatamente. Mas antes disso, além disso, existe algum outro que você, sem falar de... a gente não tem ligação nenhuma com o software aqui para falar, então falando de forma, mas de possibilidades no mercado que dão, o pessoal está comentando aqui de CPCAD, a galera falou de tecla, mas que é de detalhamento, não faz dimensionamento. O CPCAD eu já fiz alguns testes com o CPCAD, tá? As relações de respostas de análise do CPCAD são insuficientes, tá? Conheço bastante o CIP, é um dos softwares que trabalha com análise de elementos finitos, mas infelizmente eu não vi resultados positivos. Ok, se tem alguém... eu sou uma pessoa bem fácil de ser convencida, né? Nós somos engenheiros, a gente é bem convencido com números. Você está falando com a base na sua experiência que você teve com software e as análises que você realizou, né? Eu vejo as pessoas comentando sobre o MCalc, que é um pessoal do Rio Grande do Sul que vem trabalhando... O MCalc LSF. Eles vêm trabalhando bastante nisso, mas quando chega a parte de interface de máquina e na parte do BIM, Object, ele ainda, né, são alguns softwares que acabam deixando assim algumas coisas a desejar, né? Então, a minha maior preocupação... O SolidWorks não consegue dimensionar um volume de nós acima de 276 nós pelo comprimento e o total de área. O SolidWorks é um software específico para detalhamento e cálculo de peças compostas e ele é muito voltado para a parte de mecânica de peças, né? E análise de dimensionamento de temperatura, essa coisa toda, tá? Se alguém me trouxer algo de novo, eu sou bem fácil de ser convencido. Não, eu sou bem fácil de ser convencido, assim. Sabe e é um bom trabalho eu testei. do doutorado, por exemplo, né? Por que não? Eu testei, assim. Eu testei bastante softwares, então vai que alguém achou um jeito diferente, houve uma atualização, e lembra, nós trabalhamos com números, então me apresente um modelo matemático, pronto, tá ótimo, né? Exatamente. O Alex está perguntando, então, qual você recomendaria? Vamos mudar aqui, que ele já respondeu.
Eu vou virar aqui só para ver algumas fotos que a gente compartilhou. Vou abrir aqui. São a parte de galpões, né? São obras de grande, né? São grandes obras, ampliações. Isso é um auditório, por exemplo, feito lá em Ubá, lá na Universidade de Ubá. É um grande vão também, tá lá a obra, né? É uma obra bem grande, é uma ampliação. Esse daqui é um hangar também que a gente fez, que o objeto arquitetônico é uma viga de aço laminada na frente, mas aí entra uma aeronave, né? Ela tem uma envergadura de 14 metros, né? Então, e o restante toda foi feita em frame também, né? Aqui é uma obra que está sendo feita em Ponta Grossa também. É uma casa, né, bem legal também. Mais galpões, essa aqui também é da obra. Galpões, casas, hangares. Aqui a parte de terças para a parte dos pré-moldados, né? Aqui é todo o uso de terças nos galpões pré-moldados. A gente consegue atingir o tamanho exato das terças e já entrega elas também. Nós trabalhamos sempre lembrando que é com perfil de 150. Aqui a parte de fundações protendidas, né? Em que a gente usa, como eu disse, a gente somente usa a parte da proteção, né? Para resolver. Essa também é uma obra lá em Brasília, também é uma casa, né? Uma parte inicial, que também é uma obra que foi montada muito rápido. Pelo Sebastião lá de Brasília, um cara bem competente na montagem. Aqui é um galpão, uma sala comercial que foi toda montada em frame, com painel em aço, nesse caso, né? E foi feita em vidro e aço, ela é inteiramente vidro em aço. Então são painéis, né? E essa obra inteira vai ser desmontada daqui a 3 anos e remontada em outro local. Aqui são módulos de banheiro, são módulos transportáveis, né, que faz parte dessa obra, que essa obra inteira vai ser desmontada, inclusive os banheiros, e depois remontada, depois novamente aí sendo transportada, carregando lá para a obra, e depois chegando lá na obra também. Essa é a obra finalizada, aquela da viga, que é para o hangar, né, para pousar a aeronave, né. Aqui aquela fachada na frente em aço ali também, mostrando aqui toda uma parte da fachada em aço, que pode utilizar o próprio steel frame, né, como elemento participativo. Aqui nessa obra, nessa imagem aparece bastante, na anterior, por favor. É uma fachada inteira em vidro, e o vidro foi parafusado no steel frame, né, nesse caso. Inteira o vidro foi parafusado no steel frame, né? Então é uma obra muito técnica, né? Legal. Okay. Eu tô te aqui ouvindo, fundações, fundações protendidas, né, que é toda a parte de formação do monolítico. Essa é uma obra em Brasília, que também é montada pela Dry Construction, pela direção do Dr. Itamar Borigoto. Essa outra obra no lado é uma igreja de Hortolândia, também um monolítico, né? Em seguida já vai vendo as obras da igreja de Hortolândia, também inteira em steel frame. Aqui é uma ampliação num prédio, né? Então, legal, ao invés de tu estar subindo com uma montoeira de material, então a gente sobe aqui. Aqui, né? Essa aqui do lado aqui é uma obra inteira, então aqui é também uma obra, aqui abaixo dessa tem a cobertura de um prédio, né? Em que a gente fez toda a parte da cobertura com aço, né? Toda ela em steel frame, né? Justamente para facilitar toda a parte. Então, pode utilizar steel frame. Aqui, essa sala aqui é uma sala dentro de uma área de corte em aço, numa indústria de metal mecânica. Então, tem um som subsônico muito alto. Então, a gente criou todo um ciclo de camadas para redução do som subsônico do corte do aço, né? Aqui toda a parte de detalhamentos, né? Essa é uma obra lá da igreja da escola em Birigui. Depois isso pode ser disponibilizado mais imagens ainda para poder entender a quantidade de obras, né, que já está acontecendo. Isso tudo então, no Brasil, por isso que eu pedi para ele mandar. Tudo. Isso, tudo obra no Brasil, né? Tudo no Brasil. Não estou trazendo nenhuma imagem de foto de fora, porque senão dá-se aquela impressão de que é porque é construído lá fora. Isso é uma obra em Florianópolis também, Ponta Grossa. Senão dá aquela impressão de que, não, isso está sendo só produzido fora. Essa é um hotel, uma ampliação de um hotel. Um hotel em alvenaria, e a gente fez uma ampliação com uma forma metálica, tudo em frame,
e o uso de aço laminado e steel frame para a parte de ampliação, inclusive na parte hoteleira, né? Essa é parte nossa de detalhamento de projeto, né? E a gente gosta muito dessa parte de detalhamento. Aqui a câmera fria, é uma câmera de congelamento aqui. Mais para baixo aqui a obra lá em Galápagos, né? Essa obra que está sendo montada nessa situação sísmica aí, dá para ver que são bastante imagens, né? Depois tem uma outra obra que está sendo montada em Aldeia da Serra, essa está sendo montada em Ribeirão Preto, a Zefox Engenharia, que está na frente desse processo. É uma obra linda essa obra, lá em Ribeirão Preto, essa obra, pela Zefox. Eu até postei foto hoje. Isso, é linda, é linda, é linda. Um pessoal bem competente também, o pessoal lá de Ribeirão Preto, assim, bem atencioso. O pessoal perguntou se funciona bem usar o SAP para análise e o Tekla para detalhamento, se é um caminho possível também. É um bom caminho. O SAP, qualquer um que vá para o SAP, bom, o SAP é consagrado mundialmente, ele dispensa bastante coisas de apresentação. Então, utilizar o SAP para análise de cálculos no Frame é um software muito bom, com respostas assim, muito confiáveis, tá? Muito confiáveis mesmo. Legal. Vamos direto ao ponto, porque nós temos 2 minutos. O pessoal está perguntando aqui, então vamos responder. Vamos falar desse curso que vai acontecer. A Marília respondeu aqui, mas vamos lá. Vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, no mês que vem, aqui em São Paulo, na capital. Em São Paulo. Um curso. O que é esse curso? O que vocês vão fazer? Por que fazer esse curso? Vocês vão estar lá? Quem mais? Enfim. Isso. Qual é o objetivo desse curso? Nós vamos fazer uma montagem instrumentalizada. A montagem instrumentalizada, ela segue o modelo de laboratório alemão. Como é feito isso? Cada parafuso que é colocado, cada peça, cada item, cada componente, nós vamos parar, falar e documentar. Então, todo aluno que sair desse nosso treinamento, ele vai entender o porquê do parafuso, o porquê que o parafuso, como é feito o tratamento do parafuso, os tipos de bits, os tipos de placa, o que é composto cada tipo de placa. Então, nós vamos estar montando, parando item por item e explicando item por item desse módulo, em que nós vamos começar com as fundações. Então, nós vamos sim falar de fundação pretendida, vamos fazer uma abordagem sobre a parte das elementações da fundação pretendida e vamos entrar na parte da montagem de um banheiro. Por que o banheiro? Porque o banheiro é o que tem mais detalhes, desde impermeabilização, piso, cerâmica, portas, janelas e toda a parte de trato de impermeabilização do banheiro. Então a gente vai montar esse módulo, instrumentalizar ele com toda a parte de documentação descritiva de cada item desse que vai estar compondo essa montagem, e a gente vai ser interrompido, a gente quer que os alunos nos interrompam ou via WhatsApp, criando uma lista, lá vai ser criada uma lista que vai ser mandada e a dúvida vai ser tirada no momento da execução. Então, é uma montagem instrumentalizada, seguindo os modelos de técnica dos laboratórios alemães, explicando item por item. E quem pode fazer o curso? Veja só, quem que vocês estão fazendo? Nós estamos sendo bem amplos. É claro que nós não vamos baixar o nível, nós não vamos deixar de falar de BIM, nós não vamos deixar de falar a expressão correta. Peraí, conforme eu previ, eles derrubaram a live, mas a gente volta, não vamos delongar, mas vamos tentar voltar a explicar. Você estava explicando para quem é o curso, quem pode fazer o curso. Sim, o curso ele pode ser feito, como é uma montagem instrumentalizada, então o nosso objetivo, primeiro, é desmistificar todo o processo. E como a gente desmistifica um processo? Explicando item por item, componente por componente, o porquê do comprimento do parafuso, o porquê de cada item, o que faz parte de cada componente. Então, é uma montagem instrumentalizada. Então, vai estar presente também
outros doutores especialistas no assunto, o doutor Rodrigo Vargas, na parte de conforto térmico, a Viviane Namura, que é uma especialista, uma engenheira civil, uma especialista em química, na parte de conforto térmico, texturas e pinturas. Ela é uma pessoa impressionante em toda essa parte de conceituação do que é impermeável, o que é impermeabilizante, os tipos de materiais, as escalas ácidas, coisas que são comuns até mesmo para a parte da construção civil, e erros comuns que de repente todo mundo virou um químico e acaba não entendendo a química básica envolvida na construção civil. Então eu sempre digo que o engenheiro, se ele não conhece o engenheiro químico ou o engenheiro de materiais, ele está morto. Porque chega uma hora em que tu tem que colocar um material sobre o outro, e aí nessa hora tu precisa conhecer o engenheiro químico, o engenheiro de materiais, para poder te ajudar na parte dos impermeabilizantes, nas partes dos tratamentos de junta. Então a gente vai estar com Viviane Namura, vamos estar com o doutor Itamar Borigoto, que é um especialista, ele é um doutor na área de acústica. Então, essa coisa sobre os cinemas, essa coisa sobre os ganhos térmicos, essa parte, toda a parte de documentação, de entender o que e até onde o steel frame vai, e até onde o drywall vai. Então o doutor Itamar Borigoto é presença confirmadíssima, né? A gente também tem Sávio, com toda uma expertise de negócio, a gente tem Marília Monteiro, a gente tem o doutor Francisco também, na parte de cálculos de estruturas. E dentro dessa instrumentação da área de cálculo, então, o professor Dr. Francisco, a gente para explicar toda essa parte do cálculo envolvido. Então, tem bastante profissionais, bastante doutores específicos na obra, né, do steel frame. Então, não é aquela coisa de que eu acho, aquele mandou fazer isso, é uma informação técnica e precisa, né, sem achismo. Toda a informação ela é embasada em conteúdo técnico, porque ela segue a instrumentação da padronização de apresentação de obra, como é o modelo alemão. Então, tudo que tem que ser explicado e todos têm que saírem entendidos com a documentação de apoio. Então, vai ser disponibilizado toda a parte de detalhamento de projeto daquele objeto em que a gente vai estar ali desenvolvendo. Então as pessoas vão ter acesso ao objeto, vai estar ali, ele vai estar presente, e a gente vai estar montando e instrumentalizando ele com o documento que vai fazer parte, e que esse documento vai fazer parte, inclusive, de toda a parte de detalhamento, se depois esse engenheiro, esse arquiteto, esse montador quiser também disponibilizar, quiser entender como é aquele detalhamento, então ele usa toda essa documentação como uma base de apoio. Essa é a proposta dos melhores e mais rápidos. Perfeito. O pessoal está perguntando de preço, depois eu vou disponibilizar aqui para vocês um link com um lote promocional para 3 dias de curso. Na prática, com um profissional desse nível, falar que está um preço realmente sensacional. Não é o nosso foco aqui, a gente não veio para falar do evento, a gente veio falar do sistema, e o pessoal do Melhores Mais Rápido está disponibilizando um evento aqui em São Paulo, então é fácil acesso para muitas pessoas, para que você tenha conhecimento de qualidade lá de steel frame. Nesse nível do que a gente está conversando, mas muito maior do que isso. Cara sim, eu sou. Que você quiser, né? Essa é a ideia. Não, eu sou mais fraquinho, tá? Só para entender. Eu sou mais fraquinho, tá? Mais fraquinho. Aí vai ver aí doutor Francisco, doutor Itamar, porque o nível é bem alto. Eu sou mais fraquinho, tá? Então eu sou o que está aqui falando, assim, eu sou mais fraquinho. Mas a gente vocês terem a oportunidade de conversar com o doutor Itamar, vocês vão ter a oportunidade de conversar com o doutor Francisco, aquela coisa assim próxima de tirar a dúvida com o doutor Rodrigo, né? Então, de estar falando com Viviane Namura, que nossa, ela é fantástica, ela é apaixonante, assim, tá? Assim, é uma equipe, a gente não poupou esforços nessa formatação de um time em que pudesse ir muito além do que o sistema, a explicação, a convenção, a explicação técnica,
a explicação desmistificada. Porque é somente assim que o steel frame vai poder fazer parte do cotidiano de engenheiros, de arquitetos. Essa é a proposta. É simplificar. É um sistema técnico, muito técnico. É um sistema industrializado, assim como outros sistemas industrializados, exige um conhecimento adequado, né, ao sistema, sim, aquilo que ele proporciona e todo esse detalhamento. E eu acho essa ideia sensacional. Por isso que eu estou trazendo aqui, porque de verdade a ideia é que sistemas sejam conhecidos com qualidade para que se aplique mais. Quando se aplica mais o sistema, para que haja a possibilidade de aplicação, né? Para não ficar só naquela. Eu falo isso com alvenaria estrutural, falo com parede de concreto, falo com steel frame, falo com pré-fabricado, para não ficar só naquela que, vamos fazer um empreendimento, vamos fazer concreto armado. Cara, eu amo concreto armado, não tenho dúvida, mas o concreto armado não é a melhor solução em muitos casos. Então, você fica naquela de um engenheiro de um sistema só, por não conhecer com clareza os demais. Então, isso realmente é importante. A partir do momento que todos os engenheiros começarem a trazer o aço para o cotidiano, em observar as multivariedades, aonde tu consegue ter um ganho, aonde tu consegue resolver uma coisa simples, então acaba trazendo benefícios. Essa é a proposta dos melhores e mais rápidos. Primeiro de tudo, desmistificar. É um processo, é um sistema apaixonante, é um sistema fantástico, é um sistema inteiramente industrializado, que pode ser usado isoladamente ou em conjunto. Perfeito. Tá? Perfeito. Não é um sistema concorrente. Ó, a galera está perguntando, o Sávio já está cutucando aqui, perguntando nome de desempenho, mas eu preciso encerrar. Vamos fazer uma próxima, vamos falar mais. Senão fica muito longo e fica cansativo, pessoal. O pessoal que perguntou, certeza. Eu vou disponibilizar assim, eu vou baixar essa live, vou juntar as duas, vou colocar lá no YouTube para que vocês possam rever e possam mandar suas dúvidas, comenta lá, assim que o pessoal do Melhor Smart tiver o tempo entra, também responde, tá? Mas vai ficar aqui no meu Instagram também por 24 horas, se vocês quiserem entender aqui. Tá bom? Então é isso, Ari. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo espaço, obrigado pela galera que apareceu em peso aqui do Steel Frame que eu vi. Foi uma das horas que a gente tem os maiores números de participantes mesmo, assim. A gente teve quase 1000 pessoas passando por aqui, ao mesmo tempo, 110, 120 pessoas aqui. Então, agradecer essa galera que veio aqui forte. Para nós, dos melhores e mais rápido, Rangel, poder ter esse acesso, né, à tua pessoa, que é uma pessoa que está sempre buscando esses processos tecnológicos, que não é um xiita, né, fechado no sistema, em que entende o sistema como um todo e que entende essa parte das industrializações de etapa na construção civil. Então, Rangel, para nós, assim, nos faltaria palavras para agradecer o quão gratificante é poder estar debatendo, a gente está podendo discutindo, fazendo as pessoas conhecerem, entendendo mais o sistema. E só, o pessoal entrando na brincadeira aqui, os sistemas estruturais não são concorrentes, elas não são, o aço não é concorrente do concreto, que não é concorrente da madeira, que não, cada um tem um espaço muito de trazer qualidades para os empreendimentos, não é uma concorrência entre os sistemas, pelo contrário, todos os sistemas juntos vão trazer qualidade para a nossa engenharia. O que a gente precisa parar de fazer é engenharia meia boca, engenharia que está levando, ou falta de engenharia, né? Que está levando, colocando vidas em risco, de colocando o bolso do empreendedor em risco, de deixando de colher os benefícios do sistema. Todos os sistemas têm seu espaço, mas você precisa saber o porquê. Às vezes o pessoal ama concreto armado e não sabe por quê. Será que naquele empreendimento o steel frame era uma melhor solução? Então, entendendo os porquês e com clareza, agora ama steel frame. Então, a galera que vê que ama steel frame, saiba também por quê, para fazer com qualidade, para fazer bem feito, para não vir contra o sistema. Nós estamos levando informação para diminuir
as objeções do mercado quando sistemas que às vezes tem objeção e não sabe o porquê tem. Ah, não gosto de steel frame, mas por quê? Ah, não sei, não gosto, que negócio é ruim. Mas você não conheceu o sistema, então para quebrar essas objeções, para que você conheça e para parar de gente fazer coisa errada, né? Essa é a ideia, fazer Exatamente. bem feito. Fazer bem feito, não importa qual o sistema. Porque num primeiro momento, a gente sempre falou, e a gente nem chegou a debater sobre isso, que é a parte da industrialização dos canteiros de obra. Seja ele em concreto armado, seja ele em steel frame, seja ele protendido. Então, nós estamos falando em um plus para a construção civil. E quem sabe essa é a grande jogada do steel frame. O steel frame como um plus, como uma possibilidade de tu poder ter mais obras sendo administradas ao mesmo tempo, através de um processo industrial mais intenso, em que tu tem muito mais coisas sendo resolvidas. Por que não mesclar com a alvenaria? Por que não tornar uma obra mista? Essa é a grande proposta do steel frame. Rangel, sem palavras para te agradecer, fico muito agradecido. Nós, dos melhores e mais rápidos, ficamos muito agradecidos por essa oportunidade. Obrigado, Ari. Abraço a todos, pessoal, e até mais. Valeu. Valeu. Tchau.